Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu queria falar sobre um assunto que muitas vezes é mal compreendido e difícil de entender realmente, porque o próprio conceito em si, ele meio que acaba sendo contraditório em alguns pontos, que é esse daqui, ó. Teorema Capito, está escrito no papel para vocês, e aí a gente vai explicar de forma prática o que significa Teorema Capito, porque você provavelmente já leu sobre isso, provavelmente você já assistiu algum vídeo explicando sobre isso, mas se você chegar na entrevista de emprego, eu tenho certeza que você não vai conseguir explicar o que é Teorema Cap, e eu sei o porquê que você não vai conseguir explicar, por conta das letras P e das letras A, que são as letras que confundem o conceito entre si. Então, nesse vídeo de hoje, eu queria fazer com que você saia desse vídeo entendendo realmente o que significa Teorema Cap, e você vai chegar em qualquer entrevista de emprego brocando a respeito do que é Teorema Cap, beleza? Antes de começar o vídeo, eu queria pedir para vocês já deixar um like, se inscrever no canal, deixa qualquer comentário só para me ajudar a engajar no YouTube, para me ajudar a vencer esse algoritmo maldito do YouTube. E queria pedir também para você recomendar esse vídeo para alguma pessoa que você conhece, que trabalha na área. E a minha promessa aqui é de sempre trazer conteúdo útil. Minha promessa é manter o meu canal com conteúdo útil, que todos os dias, toda vez que você assistir um vídeo meu, toda vez que você vê a notificação chegando, você sabe que eu vou trazer alguma informação que você vai conseguir aproveitar no seu dia a dia, no seu trabalho, de alguma forma, beleza? Então, vamos pro vídeo. Então, para começar, eu escrevi aqui no papel para ficar fácil de explicar o que é Teorema Cap. Eu vou começar do jeito mais simples possível, que é explicando o que é cada uma dessas letras, mas eu não vou me empreender muito nisso, porque vocês já ouviram, provavelmente, muito sobre esse conceito. Teorema Cap. C de consistência, A de disponibilidade, ou availability, e P, de partition tolerance. Aqui embaixo eu tenho um tolerance que eu escrevi, e como minha câmera estava ao contrário, eu fico me perdendo aqui para mostrar do jeito certo. Mas aqui eu estou dizendo que o sistema tem a característica de ser partition tolerance. O que é o Teorema Cap na prática? É você dizer o seguinte: se você trabalha com um sistema distribuído, ou seja, você tem um sistema que está na nuvem, você tem sempre que considerar que a letra P é uma premissa, né? O P de premissa, que é algo que vai acontecer sempre, ou seja, uma partition na sua comunicação dentro do sistema. Ou seja, o que significa esse partition aqui? Partition significa que ocorreu uma partição, uma falha, uma quebra de comunicação entre partes do seu sistema. Então, digamos que você tem um banco de dados que tem várias réplicas, ou tem vários caches distribuídos, enfim, qualquer que sejam servidores espalhados dentro do seu sistema, você tem vários servidores trabalhando em comunicação, ou até servidores fora do seu sistema, mas que você precisa se comunicar para realizar uma operação para o usuário. Quando acontece uma partition, quando acontece uma partição, significa que um sistema não conseguiu se comunicar com o outro. E aí que tá. Quando você trabalha com Teorema Cap, você tem que ter isso aqui como algo que vai acontecer, como uma possibilidade, né? Extremamente plausível de acontecer, já que você está se comunicando com um sistema distribuído, ou seja, em nuvem, né? Uma rede distribuída. Então, e o que muita gente se confunde no Teorema Cap é achar que você tem que escolher duas das letras, né? Geralmente você ouve essa explicação. Você tem o C, o A e o P, e aí no Teorema Cap você tem que escolher duas letras para poder projetar o seu sistema. Então você pode ter consistência e disponibilidade, ou você pode ter consistência e tolerância à partição, ou você pode ter disponibilidade e tolerância à partição, ou você pode ter disponibilidade e consistência. Só que, na verdade, não é isso que ocorre em sistemas distribuídos. Por quê? Se o sistema é distribuído, jamais você vai conseguir ter consistência e disponibilidade. Você não tem como assumir isso, né? Você não tem como excluir a possibilidade da letra P acontecer, do partition tolerance, ou melhor, do partition, né? Da própria partição acontecer, de um problema acontecer. Então, coloque o P como se fosse um problema, tá? Para ficar mais fácil de você entender. Aqui aconteceu um problema de comunicação, você tem que escolher o A ou o C. Então, é isso que significa o Teorema Cap. Você vai sempre assumir que um problema de comunicação
pode acontecer se você está trabalhando com um sistema distribuído, ou seja, se você não tem tudo rodando num servidor só, mas sim em servidores espalhados. E em caso de um problema acontecer, já que a rede não é confiável, você tem que escolher ou A ou C, ou a consistência ou a disponibilidade, beleza? E para ficar mais claro o que significa isso, eu trouxe aqui um exemplo para ficar um pouco mais fácil de entender esse conceito. Eu desliguei temporariamente aqui o blur da minha câmera para poder ficar fácil de você ver sem embaçar muito. Bom, aqui é o seguinte, nesse exemplo eu estou dando um exemplo mais conhecido, geralmente de caixa eletrônico, mas eu vou tentar trazer uma abordagem um pouco mais diferente para vocês entenderem de uma vez por tudo o que significa um partition tolerância, certo? Nesse cenário aqui, você tem uma conta bancária contendo mil reais aqui, tá vendo, de saldo, e você tem um casal. Aqui você tem João e Maria, eles compartilham a mesma conta, certo? Uma conta conjunta, e você tem um cenário onde uma partição pode acontecer. E o que seria uma partição acontecer? Uma partição seria, por exemplo, esse usuário aqui, João, não conseguir se comunicar. Imagine que você tem aqui uma falha de comunicação. Então agora, esse usuário aqui, nesse terminal, ele tentou acessar lá alguma informação da conta dele e houve uma falha de comunicação. O terminal dele não conseguiu fazer acesso à rede central para obter o saldo, para obter informação. Talvez ele já tenha obtido o saldo, enfim, a gente vai tratar dessas nuances já. Mas o que você tem que ter em mente é isso. A falha de comunicação aqui pode ter acontecido do terminal que o João está acessando e tentou obter o saldo ou fazer alguma operação e houve uma falha, houve uma partição nesse momento. E aí você lembra do que eu falei agora há pouco. Se você tem uma partição, certo? Se você tem isso aqui vai sempre acontecer, você só tem duas opções. Ou você tem consistência ou você tem disponibilidade. E como é que isso se reflete na prática nesse caso aqui, nesse cenário? Significa que se você escolhe ter consistência, o seu usuário não pode fazer algumas operações. Imagine que o João aqui vai tentar fazer um saque, né? Ele tem R$1.000 de saldo na conta dele, ele vai tentar fazer um saque aqui agora. Quando ele tentar fazer um saque, vai acontecer uma falha de comunicação aqui. Vou ter que fazer um risco, pronto, para ficar mais fácil de entender. João agora não consegue fazer acesso ao servidor central por esse terminal aqui. Quando o terminal que ele está acessando tentar obter informação na central, vai ter um problema de comunicação. E aí você tem que escolher entre consistência e disponibilidade. Se você fala assim, meu sistema tem que ser consistente, significa que João não vai conseguir fazer um saque, por exemplo. Por quê? Se você permitir que o João faça um saque nesse cenário daqui, o que vai acontecer? Ele vai sacar, digamos que ele tenta sacar R$1.000, ele sacou os R$1.000 nesse terminal daqui, esse terminal não conseguiu se comunicar com a central para avisar que João já sacou R$1.000 aqui da conta dele, e aí Maria está num outro terminal, em outro local, vai tentar sacar R$1.000 também, nesse mesmo sistema. O que vai acontecer? Ela vai conseguir sacar os R$1.000, porque a central ainda não foi informada de que João sacou os R$1.000 dele, da conta que eles têm em conjunto. Então, no final das contas, esse João vai sacar 1.000 e Maria vai sacar 1.000, nesse cenário que a gente está desenhando aqui agora. Bom, qual seria a outra hipótese nesse caso? Pronto, então se acontecer uma falha de partição, como é o caso aqui, e você escolher pela disponibilidade, você está permitindo João e Maria sacarem cada um R$1.000 nesse cenário. Se você fala, não, em caso de uma partição, eu não quero disponibilidade, eu quero consistência. O que significa? Quando o João tentar fazer a operação, o sistema não vai permitir com que ele realize o saque, certo? O que vai acontecer na prática? Ele vai tentar fazer o saque, o terminal vai tentar se comunicar com a central, com o servidor central, não vai conseguir se comunicar com o servidor central, e aí, intencionalmente, e aqui que está o detalhe, intencionalmente, você sabe que essa é uma possibilidade. Nesse terminal aqui, né, o seu sistema ele já sabe que uma falha de comunicação pode acontecer e ele vai lidar com isso. Por isso que ele é tolerante à partição, ou seja, ele não vai simplesmente
colapsar, né? Ele sabe que esse é um cenário possível e aí ele retorna para o usuário a informação de que, olha, não foi possível realizar o saque agora, então tente novamente mais tarde, volte daqui a 10 minutos, enfim. Nesse caso, você sacrificou a disponibilidade do seu sistema, ele está indisponível para o usuário, mas ele está consistente. Então, na hora que a comunicação voltar, esse erro aqui não estiver mais acontecendo, e o João conseguir fazer a operação dele de saque e comunicar isso com o servidor central, aí sim a operação vai ser autorizada, vai diminuir do saldo dele aqui os R$1.000 que ele tem, e aí Maria do outro lado também, quando ela tentar fazer o saque, ela já vai ver que o saldo foi atualizado para 0. Então, isso significa o seu sistema ser tolerante à partição e ser consistente em todas as pontas, inclusive daqui no servidor central. Você tem que ter a informação de que o saldo é 1.000 ou menos de 1.000 em caso de uma tolerância à partição. Aí agora eu vou explicar só um outro ponto para que vocês consigam fechar todo o raciocínio em relação ao que é cada uma dessas letras aqui do Teorema CAP, certo? Basicamente, como eu acabei de falar, o partition está falando, olha, o seu sistema ele sempre vai ter a possibilidade de uma falha de comunicação, certo? De um dos nós aqui não conseguir se comunicar com o outro. Se ele tem tolerância a essa partição, significa que quando o usuário tentar fazer uma comunicação aqui, ele não vai simplesmente colapsar. Ou seja, ele lida com esse cenário, ele sabe que esse cenário é possível, então ele tem que lidar com isso. Ou seja, se você não fosse tolerante à partição numa rede, né, num cenário onde você tem um sistema distribuído, significa que quando esse usuário tentasse fazer uma operação aqui, ele ia receber uma falha de comunicação e ia colapsar, ia dar um problema lá no terminal, um problema qualquer que você não tratou, que você não soube como resolver isso para o usuário. E aí, se você fala, não, ele é tolerante à partição, significa que quando acontecer uma falha de comunicação, ele precisa ou retornar para o usuário uma mensagem dizendo que ele pode realizar aquela operação que ele quer realizar, ou retornar para o usuário uma mensagem dizendo que ele não pode realizar naquele momento. Então, se você fala, não, ele pode realizar a operação que ele quer realizar, significa que você está deixando o sistema sempre disponível, certo? Se você fala, não, ele não pode realizar a operação nesse momento, mas é diferente de um colapso, certo? É você intencionalmente dizendo para o usuário, olha, eu não posso permitir que você faça essa operação agora. Faça daqui a pouco que a gente vê o que a gente faz. Ou você pode simplesmente tentar fazer aquela operação por baixo dos panos sem o usuário perceber. Enfim, qualquer que seja a alternativa a não permitir que o usuário faça a operação, mas de forma amigável para o usuário, não um erro na tela de qualquer forma, e o seu sistema continua funcionando, ele não colapsou, tá? O seu sistema ele continua funcionando aqui, ele não morreu, ele só não pode fazer a operação agora, porque ele precisa ser consistente. Ah não, meu sistema ele tem tolerância à partição, ou seja, ele não vai morrer, e eu vou permitir com que o usuário faça a operação, eu vou gravar isso localmente, e depois, quando a rede voltar aqui nesse caso, eu vou fazer a sincronização dos dados, certo? É isso que significa ser tolerante à partição. Então você pode imaginar assim, tolerante à partição é algo mais, para ficar um pouco mais fácil também, é algo mais da área técnica, ou seja, a parte interna do servidor lá, sabendo como lidar com uma requisição onde eu não consegui fazer a comunicação entre os pontos da rede, certo? Então aqui, ser tolerante à partição é algo que o meu servidor internamente está lidando com aquele problema temporariamente ali que aconteceu de comunicação, sem deixar o sistema cair, certo? E aqui, essas duas opções aqui, o A ou o C, é mais uma questão de negócio, é mais você dizer assim, olha, ocorreu um problema de partição, o que é que eu vou fazer? Eu permito o usuário fazer aquela operação ou eu não permito o usuário fazer a operação nesse momento para manter a consistência? Então, essas duas opções têm mais a ver com você permitindo uma boa usabilidade para o usuário, ou dependendo do seu negócio, né, você vai decidir por um ou por outro. E Partition Tolerance é o seu sistema não morrer quando uma falha de comunicação acontecer. E você sempre vai ter que ter isso como premissa se você está trabalhando num sistema distribuído. A rede não é confiável, então isso aqui pode acontecer e aí você tem que saber como lidar com isso. Ou desse jeito, ou desse outro jeito, certo?
Aqui nesse exemplo, a gente está usando um cenário de caixa eletrônico, mas isso vale para qualquer sistema distribuído. Você pode ter um banco de dados aqui que se comunica com as réplicas dele para poder fazer uma operação, e aí você decide se o banco o banco de dados vai salvar a operação se a réplica não estiver disponível naquele momento, né? A comunicação com a réplica não estiver disponível naquele momento. Aqui você pode ter o seu sistema, ele precisa se comunicar com algum sistema de terceiro para poder autorizar uma determinada operação do usuário. E aí, o que é que você vai fazer nesse caso de uma falha acontecer? Você vai permitir que o usuário realize aquela operação e depois você sincroniza tudo, ou você vai retornar intencionalmente uma mensagem para o usuário dizendo, olha, no momento a gente não pode fazer isso, porque por qualquer que seja o motivo, você vai dizer lá para o usuário, e aí pedir para o usuário retornar novamente mais tarde. Então, essa analogia vale para qualquer sistema distribuído onde você tem computadores, né, servidores se comunicando pela rede, beleza? E aí, só para ilustrar como que análise e desenvolvimento de sistemas, né, engenharia de software é algo complexo e depende muito do negócio, não é só algo que você analisa, porque você analisa e decide, né, por conta própria, você que está desenvolvendo, você pode olhar para esse cenário daqui, do caixa eletrônico, e pensar, então beleza, sempre que eu estiver trabalhando num sistema bancário, eu não vou permitir esse tipo de operação aqui acontecer, né, em caso de falha, porque eu não posso deixar com que o usuário saque um valor e o outro usuário saque o mesmo valor, já que esse caixa bancário não consegue se comunicar com a central. E aí que tá. Ainda nesse cenário aqui, você pode ter uma mistura dos dois. Você pode ter, por exemplo, digamos que o usuário João, né, tentou realizar apenas uma consulta de saldo. Você fez a consulta de saldo, já salvou isso localmente, e aí ele tentou atualizar lá o saldo dele para ver como está novamente, e não conseguiu mais realizar essa operação. Você pode permitir com que ele retorne o mesmo R$1.000 que ele já tinha salvo na primeira requisição que ele fez e funcionou, e pode retornar isso para o usuário de repente. Você pode mostrar para ele, você tem R$1.000 no seu saldo, certo? Ou não, depende do seu negócio. Você pode falar, não, eu não posso permitir isso acontecer, porque se do outro lado Maria fizer um saque de qualquer valor, eu quero que isso, o meu negócio, ele exige que essa informação desse saque seja refletida em todos os terminais. Então, eu não permito, né, que o saldo seja exibido para o usuário se eu não conseguir pegar essa informação em tempo real, certo? Essa é uma possibilidade. Uma outra possibilidade, digamos que você está fazendo, no caso aqui, João está tentando fazer uma operação de depósito. Ele tem lá um envelope, por exemplo, vai depositar R$500 na conta. E você pensa assim, e aí se ele estiver depositando algum valor na conta e não estiver funcionando a comunicação com a central, eu permito esse depósito ou não permito esse depósito? De repente você pode permitir. Você pode falar, não, tudo bem, para depósito o risco é baixo de ter algum problema e tal, para a empresa, assim, de prejuízo para a empresa, então pode permitir que ele faça o depósito, e aí, ainda que esse caixa daqui não consiga se comunicar com a central para informar sobre o depósito, a gente mantém isso salvo localmente, ou seja, eu estou trabalhando em cima da disponibilidade, e o usuário consegue fazer a operação. Quando essa falha de comunicação aqui for resolvida, eu sincronizo em todos os pontos, né, a informação de que agora o usuário João depositou R$500 na conta, certo? Essa é uma forma de você trabalhar também. E até em relação ao primeiro exemplo, que é do saque, ou seja, eu não permiti que o João realize um saque, né, nesse exemplo aqui. Caso haja uma falha de comunicação, até isso a gente pode trabalhar de forma diferente dependendo do negócio do cliente, porque o seu cliente pode chegar para você e falar assim, olha, eu tenho dois tipos de clientes, eu tenho o seu cliente, quando eu falo, fica um pouco confuso, mas eu falo assim, o dono do projeto, o dono da empresa, dono do banco, né, pode chegar para você e falar assim, olha, eu tenho dois tipos de clientes na minha empresa, eu tenho um cliente VIP e eu tenho um cliente comum. Se por acaso um cliente comum, João for um cliente comum, e tentar realizar essa operação e ocorrer uma falha, eu não permito que ele realize nenhum saque, certo? Porque ele é um cliente comum, e aí cliente comum a gente trata de outra forma aqui dentro. Se ele for um cliente VIP, ainda que haja uma falha de comunicação, eu quero permitir que ele saque um valor em até um limite, né? Digamos que até R$500 ele pode sacar. Então,
essa pode ser uma política da empresa. Então, depende muito de cada negócio. Você não tem uma solução definitiva. Isso aqui não é definitivo para qualquer sistema bancário. Por isso que você tem que avaliar as nuances, né, de cada negócio para poder definir como você vai projetar aquele sistema em casos, né, de falhas como essa. Isso aqui tem que ser levado em conta em qualquer sistema distribuído, certo? Então, para fechar, todo sistema distribuído vai ter o risco de partição acontecer. As únicas possibilidades que você tem, segundo o teorema CAP, é P e A ou P e C. Ou você tem tolerância falha e mesmo assim disponibiliza a operação ser realizada pelo usuário, ou você tem tolerância falha e você não permite porque você tem o seu sistema exige consistência para aquela operação ou para aquele determinado usuário, se for um usuário comum, se for um usuário VIP. Então perceba que existem nuances aqui dentro, mas o teorema CAP basicamente se trata de 2 escolhas e não 3. Beleza? Espero que tenha ficado claro para vocês. Esse foi o meu entendimento. Pode ser que você tenha um entendimento diferente. Se você tiver um entendimento diferente, fica à vontade para me corrigir aqui embaixo nos comentários ou para mim mostrar o seu ponto de vista. Vai ser muito bom a gente ter essa discussão, né? E de repente expandir melhor aí. Posso fazer um outro vídeo até explicando melhor algum conceito que eu tenha entendido de forma errada também. Tá bom? Valeu, um abraço, até a próxima.